Bom dia, queridos. Você gostaria de fazer parte da geração que vai abalar o mundo com o poder de Deus? Acompanhe a meditação. A igreja primitiva conseguiu abalar a sociedade da sua época com o poder de Deus. Quanto mais perseguidos, mais impactavam nas vidas das pessoas, mais pessoas eram alcançadas pelo poder e o amor de Deus. Quando Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, surgiu essa conversa de que eles estavam perturbando o mundo com os milagres que Deus realizava através da vida deles. Escute, um dia John Wesley disse que dê-me 100 homens que nada temam a não ser o pecado e nada queiram senão a presença de Deus, e eu abalarei essa terra. Aleluia! Que nós sejamos parte dessas pessoas que temem o pecado, sim, mas querem estar com Deus para abalar o mundo, para destronar Satanás e para mostrar o amor de Deus para as pessoas, para que as almas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Nós queremos fazer parte dessa geração, desse tempo em que as pessoas, milhares e milhares de pessoas vão ser impactadas com o maior avivamento que já houve na história. Aleluia! Muitos ainda dormem, estão adormecidos, estão anestesiados e parece que não despertam para Deus. A igreja de Cristo, eu e você, devemos ser o sal da terra, a luz no meio das trevas. Essa é uma geração que vai fazer a diferença. Uma igreja que não marca a sua sociedade, a sua época e o seu tempo, é uma igreja morna. Podemos nos basear nas marcas dos primeiros cristãos que podem nos inspirar até hoje a sermos, neste tempo, uma igreja relevante. Houve certas características na igreja primitiva que a marcaram profundamente. O Espírito de Deus veio com poder e autoridade sobre eles. E Atos 2, 1-4 nos diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som impetuoso que os encheu e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concediam que falassem. E essa é uma marca poderosa, a presença do Espírito Santo que manifesta o poder de Deus em nossas vidas. Antes do derramamento do Espírito Santo, os cristãos estavam tímidos, fracos e desanimados, com medo, se escondendo. Depois do Pentecostes se tornaram cheios de vigor, cheios de autoridade espiritual. E é isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Tornar-te cheio de vigor, de autoridade, poder que Deus vai derramar na sua vida. Deus quer levantar uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, não somente com seus dons, mas também com caráter cristão, marcados pelos frutos do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo abala o mundo. E nós temos que nos lembrar da oração, pois Atos diz que eles estavam ali, depois de terem orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Outra marca é uma vida de oração, em comunhão, na presença de Deus. Diante das perseguições, lutas e desafios, eles resolviam suas questões diante do altar do Senhor em oração. O mundo, a igreja, precisa de oração, assumindo seu papel de intercessora pelo mundo.
Sem oração, a igreja se enfraquece, a pessoa se enfraquece. Não devemos apenas orar quando precisamos, mas a palavra nos diz: orai sem cessar. A vida pessoal de oração deve ser uma marca registrada de todo cristão. Antes de tomar nossas decisões, nós devemos orar. E não apenas nos reunir para fazer projetos, buscar a nossa vontade, mas sim para buscar a orientação de Deus para as nossas vidas. Uma igreja que ora abala as estruturas, abala o mundo. Nós também devemos praticar o perdão. Estevão foi o primeiro mártir e morreu orando e perdoando os seus opressores. Então, quando recebia pedradas, Estevão olhava para o céu e via a glória de Deus se manifestando. Assim deve ser a vida de um cristão, que diante das pedras que lhe atiram, olha para o céu e vê a glória, o amor e o perdão de Deus se manifestar em sua vida. Nós temos que ensinar mais sobre perdão, mais sobre o amor de Deus, mais. E quando o povo de Deus começar a manifestar o perdão de Jesus, esse mundo será abalado pelo poder de Deus. Nós precisamos saber que nós temos que mudar drasticamente a nossa vida, nossas atitudes, e isso nós chamamos de conversão. Em Atos 9, 3-6 diz: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te. Entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. A mudança na vida das pessoas era mais uma marca da igreja primitiva que abalou a sociedade em todo o seu tempo. Saulo saiu dali e ele estava junto com aquelas pessoas que apedrejavam Estevão, e ele foi alvo da sua oração. Depois Saulo teve esse encontro com Jesus que transformou completamente a sua vida para sempre. De perseguidor passou a ser perseguido, e a sua vida era uma prova do poder de transformação do Evangelho. A igreja precisa anunciar o evangelho que transforma vidas, que restaura vidas, que restitui aquilo que o inimigo lhe roubou, que ensina a perdoar, que ensina a jejuar, que ensina a orar diariamente. Não são grandes templos, canções extravagantes ou eventos grandiosos que vão influenciar o mundo, mas sim vidas convertidas pelo poder de Deus. Para mudar o mundo é preciso mudar o ser humano, e somente Jesus pode mudar o ser humano. O testemunho de vida cristão é o melhor jeito de atingir as pessoas, é o melhor marketing de uma igreja. Pessoas restauradas, pessoas transformadas, atitudes, caráter transformado. Já o mal, testemunho, pode ser um grande empecilho para que outras pessoas venham a se converter. Uma igreja de pessoas totalmente transformadas vai abalar este mundo. E nós temos que saber adorar o Senhor em todo tempo, adorar na adversidade, adorar em todas as situações, porque Atos 16 nos diz que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente veio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todo. Paulo e Silas estavam presos e começaram a adorar o Senhor. O poder de Deus abalou aquela prisão com um terremoto que abriu todas as cadeias.
Vários testemunhos de mártires da igreja primitiva relatam que enquanto que eles adoravam a Deus, eles foram salvos. Enquanto que estavam sendo afligidos, começaram a orar a Deus. E isso foi uma reviravolta na sua vida. Uma prova de que a adoração dos primeiros cristãos era verdadeira e incontestável, incondicional. A adoração que Deus procura é em espírito e em verdade, que brota de dentro do nosso coração de forma verdadeira. Quando nós, como igreja, começarmos a adorar a Deus de maneira profunda, essa terra será abalada pelo poder de Deus. Lembrem-se, a igreja dos últimos tempos tem a missão de levar o evangelho até os confins da terra, para que Jesus volte e busque o seu povo. Mas antes ele precisa ser abalado pelo poder de Deus, através de um povo cheio do Espírito Santo, uma vida de oração, um poder do perdão, um testemunho de conversão de vidas, de pessoas transformadas, restauradas, de um caráter forjado segundo o caráter de Deus, e o poder de uma oração e adoração sincera que brota do seu interior. E quando assim o fizermos, eu e você faremos parte dessa geração que vai abalar o mundo com o poder de Deus. Aleluia, aleluia. A decisão está em suas mãos.